Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Dental Marketing Evolution e pela primeira vez eu vou te apresentar o método que eu criei que está permitindo com que nós consigamos atrair, agendar e fechar paciente particular altamente qualificado em curtíssimo prazo de tempo, muitas vezes em uma semana, algumas vezes em 2 semanas. E eu sei que isso parece que é bom demais para ser verdade, eu sei que você já ouviu promessas semelhantes antes, então o que eu vou fazer é deixar com que esses próprios pacientes falem eles mesmos como que eles chegaram até mim e te mostrar junto como que foram conduzidas essas conversas antes de te apresentar o método e o passo a passo de como tudo isso funcionou. Olá, boa tarde, a gente vai para mais um atendimento de um paciente que veio através do nosso método de prospecção em menos de 30 dias. Então agorinha você vai me acompanhar a conversa com essa paciente e o procedimento que a gente vai realizar hoje. Olá, tudo bem? Olha só, nós vamos começar agora mais um procedimento na paciente Rosa e eu vou explicar para você, aliás, eu vou deixar como que ela me encontrou. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, Dr. Weder? Como é que você me encontrou? Dr. Weder, eu estava no YouTube e eu vi um vídeo do senhor e achei super interessante, fiquei fascinada com o procedimento no vídeo. E aí eu entrei no WhatsApp e agora estou aqui e sei que vou ficar fascinada também com o meu procedimento. A senhora entrou em contato dia 24 de agosto. Isso. Hoje é dia 10 de setembro? Não, hoje é 12 de setembro. 12 de setembro, isso. Então nós vamos começar o seu procedimento, né? Obrigada, bora. Então, vamos começar o procedimento. Aqui agora a gente já fez toda a parte de lipo de papada, a laser e aspirativa, que o caso precisava. Muito bem, estamos aqui para mais um atendimento. E eu vou passar aqui o paciente de hoje, nosso querido Hugo Leonardo. Fala uma coisa para mim, há quanto tempo você me conhece? Pouco tempo, eu acho que uns 15, 20 dias mais ou menos. Como foi que você chegou até aqui? Se não me engano, eu vi alguma coisa na internet, achei interessante o trabalho e resolvi entrar em contato. E você entrou em contato pelo WhatsApp? Sim, pelo WhatsApp. E por lá mesmo a gente fez uma conversa, Sim. Mostrou alguns casos. Com certeza. Era o que você estava buscando. Sim. E você decidiu marcar com a gente, né? É, por isso então estamos aqui agora e vamos dar sequência para fazer o nosso melhor para o nosso querido paciente. Então aqui agora a gente vai atender a dona Renê. Vou mostrar um pouquinho. Dona Renê, tudo bem? Tudo. Dona Renê, fala uma coisa para mim. Há quanto tempo a senhora me conhece? Tem alguns meses. E a senhora conversou comigo por onde? Por telefone, Pelo WhatsApp. pelo zap. A senhora me conheceu vendo um vídeo, foi assim? Foi A senhora viu o vídeo, foi no YouTube ou foi no Face? no Face. E aí a senhora gostou e começou a conversar? Gostei. Que bom. Assim, deu assim, segurança, confiança. Que bom. Porque eu acho que a pessoa preparada, né, ela se revela à medida que descreve o que faz. Que bom. Então, bem-vinda e a gente vai começar. E aí, gostou do que você viu? Bom, isso realmente é algo que está trazendo muita satisfação e muito retorno financeiro para a gente, mas não foi sempre assim. Eu vou falar um pouquinho sobre como tudo isso aconteceu. Talvez você me conheça, talvez não. Muita gente já me conhece porque eu trabalho com gestão e marketing odontológico há mais de 10 anos. Fui pioneiro nessa técnica no Brasil. Mas tudo começou mesmo com o meu consultório lá em 2006. Na verdade, eu me formei em 2004, fiquei por aí camelando, atendendo em outros consultórios, até que finalmente eu abri um consultório muito simples, muito pequeno, com o que eu tinha como possibilidade de fazer naquela época. E ali entre 2006 e 2008, eu fiquei muito tempo, mas muito, me dedicando a tentar fazer convênio com empresas pequenas, tentar fazer
relacionamento com pessoas. Tentei sim fazer marketing tradicional, fazer impressos, anunciando em pequenos negócios que era o que era possível para a época. Até que ali para meados de 2008, final de 2008, início de 2009, eu conheci o marketing digital, eu comecei no marketing digital. E assim, quando eu comecei no marketing digital, literalmente tudo era mato. Não tinha, sequer o Facebook naquela época começou a ter anúncios. Então assim, eu fui um dos pioneiros a começar a testar aquelas técnicas e não sabia direito como utilizar e nem havia ensino, nem havia conhecimento, não havia informação disponível para a gente conseguir entender como se relacionar com essas pessoas através da internet, mas eu não desisti e ao longo do tempo eu fui evoluindo ao ponto de, em 2012, eu já ter uma clínica bem grande, com 6 cadeiras, um centro cirúrgico e totalmente preenchida em termos de horário, com pacientes vindo da internet. É claro que naquela época, lá de 2010, 2011, a forma como a gente conversava com as pessoas era totalmente diferente. Por exemplo, o WhatsApp estava começando a existir. O Instagram naquela época, claro que às vezes a gente não lembra porque a gente não vê o tempo passar, mas o Instagram naquela época só permitia postar foto, o Facebook nem tinha comprado ainda, não tinha anúncio. Então assim, era tudo muito mais arcaico. Mas mesmo assim, eu criei naquela época o que hoje se chama, é conhecido como funil de agendamento, funil de vendas, o nome que a pessoa quiser colocar sobre isso. Que basicamente eu colocava anúncios no Google, anúncios no Facebook, direcionando essas pessoas para uma página e nessa página de internet eu apresentava o serviço. Na época, implantes, aparelhos ortodônticos, principalmente porque era o foco principal da clínica que eu estava naquele momento. E aquilo funcionou muito bem por anos, tanto que eu usei aquilo ali até 2016. Porque em 2016 eu me mudei para os Estados Unidos, eu mantive a clínica ainda ativa, só que eu não estava mais na gestão dessa clínica. Deixei para outra pessoa tomar conta dela. Eu me mudei para os Estados Unidos para ficar 2 anos, fazer alguns cursos que eu queria fazer lá, aprender bem a língua inglesa, para que os meus filhos aprendessem inglês e tivessem uma convivência de uma cultura diferente. Mas a vida é cheia de surpresas e ao longo do caminho, ali o primeiro ano e meio, meus filhos falaram para mim: pai, eu quero morar aqui, eu não quero voltar para o Brasil. Ok, uma decisão familiar tomada naquela época, nós fizemos todo arranjo para trocar sistema de visto, aquela coisa toda, e eu continuei nos Estados Unidos até 2022. Final de 2021, perdão, o tempo está passando rápido até para mim. Bom, nesse período que eu fiquei lá, que é onde a gente decidiu que a gente ia morar lá, é óbvio que eu não parei de estudar, nem parei de aprender e nem parei de trabalhar. Eu mantive cursos na área de harmonização facial nos Estados Unidos, eu abri uma escola lá, eu abri uma consultoria que funciona até hoje. Até hoje eu tenho clientes nos Estados Unidos sobre consultoria em marketing, principalmente digital para divulgação, captação de pacientes e até mesmo para lançamento de cursos e treinamentos. Mas eu retornei para o Brasil por motivos pessoais. Eu particularmente gosto muito do Brasil, gosto muito de clinicar, apesar que lá nos Estados Unidos também cliniquei, eu tirei título de Doctor Assistant, então eu conseguia atender pacientes não na área odontológica, mas na área de harmonização facial, por causa dessa titulação. E eu fiquei lá até esse meados aí de 2021, finalzinho de 2021, início de 2022. E aí, voltando ao Brasil, eu primeiro pensei, tá, onde eu vou morar? Vou morar em Goiânia, uma cidade que eu gosto, que aliás é onde eu moro hoje. Fiquei entre Campinas, que eu também gosto muito, no interior de São Paulo, e decidi ficar em Goiânia porque conheci a minha atual noiva, uma pessoa que eu adoro, admiro, e ainda tenho o prazer de trabalhar junto, apesar de que a gente não se conheceu por causa da odontologia, foi totalmente por acaso a gente ser da mesma profissão. Bom, essa minha noiva, ela estava montando um consultório para ela, porque ela também não é de Goiânia. Ela morava em Brasília por 14 anos e decidiu se mudar para Goiânia, ou seja, 2 pessoas
se encontraram, ambas de fora, basicamente, porque eu não sou de Goiânia, eu sou goiano de nascimento, mas eu não sou de Goiânia, e a gente se deu conta de que a gente ia começar um consultório basicamente do zero. Então, nosso desafio, que foi no início agora de 2023, foi pensar, tá, como que a gente vai começar esse negócio juntos e absolutamente do zero, já que nenhum dos dois, apesar de termos os dois uma boa experiência clínica, muito tempo de formado, ser assim bastante seguro dentro da área que a gente atua clinicamente, a gente não tinha conhecimento de pessoas, a gente não tinha indicação, a gente tinha que literalmente começar do zero, começar a criar uma clientela. E para isso, óbvio, caiu sobre a minha responsabilidade, porque afinal de contas, eu sou a pessoa que fez um MBA de marketing, eu sou a pessoa que estuda marketing, que trabalha com isso, que presta consultoria com isso. E aí eu comecei a pôr a mão na massa, comecei a utilizar as minhas técnicas para atrair clientes. Mas aconteceram alguns desvios aí no meio do caminho, não foi tão simples assim. A primeira coisa é que eu comecei a atrair paciente desqualificado. Paciente que não era o perfil do consultório ou paciente que realmente não estava pronto para fazer um tratamento, curiosos, etc. Aliás, eu me identifiquei muito com grande parte de pessoas que me procuram para pedir ajuda com cursos ou para fazer alguma mentoria comigo, que é, eu tô lá fazendo, usando a internet, mas só vem gente desqualificada, só vem gente procurando preço, só vem gente curiosa. Pois é, eu senti essa dor também, porque eu vi isso acontecendo comigo. E aí eu parei e utilizei da minha experiência, dos meus conhecimentos, para olhar assim, aonde eu estou errando. Porque, óbvio que eu sei que essa ferramenta funciona, eu já fiz ela funcionar antes, eu sei do poder que o marketing tem, principalmente digital, ainda mais considerando que houve uma evolução muito grande de 2012 até hoje em termos de recursos, ferramentas, opções que a gente tem para a gente poder trabalhar. Bom, nisso eu comecei a fazer as minhas revisões e eu percebi que eu estava cometendo, em partes, 2 erros dos 3 erros que são mais comuns. Na verdade, a atração de um cliente qualificado, uma pessoa que realmente é o teu perfil, que é o teu público-alvo, ele se baseia num tripé, ele se baseia numa tríade. E essa tríade, ela precisa funcionar. Se uma parte dessa tríade não está funcionando parcialmente ou totalmente, a gente simplesmente não vê o resultado. Às vezes a gente nem sabe qual parte não está funcionando, mas a gente não vê o resultado. E isso é desanimador. Então não adianta, por exemplo, a gente simplesmente pensar em vou delegar isso, vou contratar uma pessoa para fazer divulgação, para fazer anúncio para mim, que de fato o que acontece é que vem aquele tanto de curioso, aquele tanto de gente desqualificada, quando vem. Bom, nisso eu voltei nas bases do marketing e comecei a estruturar exatamente os princípios que estão associados a gente conseguir o resultado que a gente conseguiu te mostrar até o presente momento. Aliás, eu vou te mostrar mais coisa legal, só segurar um pouco a onda aí que você vai aprender muita coisa nessa aula de hoje. Eu te falei agora há pouco que a atração de um paciente qualificado, um paciente particular bom, se baseia numa tríade. Essa tríade, ela é a seleção correta do público, número 1, ela é a geração de percepção de valor por esse público, número 2, e a terceira é um fluxo de conversa que seja direcionado, claro, para agendamentos de consultas. Então, se algo dentro disso não está funcionando, nada vai haver como resultado. Então, como eu sei que essa base precisa funcionar, eu passei a rever o que eu estava fazendo, o que eu estava gerando de valor e como eu estava conduzindo essas pessoas. E aí que a coisa começou a funcionar muito bem, como você já viu. A seleção de públicos, que é o primeiro do tripé, ela é relativamente simples de ser feita, não há muitos segredos nela. Basicamente você vai segmentar a pessoa pelo sexo, pela
idade e pela localização. Obviamente você vai preferir pessoas ali próximas do seu consultório. Se você quiser refinar um pouco mais, todos os gerenciadores de anúncios, seja do Meta, que é o Facebook e Instagram, ou seja do Google Ads, você pode colocar alguns interesses. Isso se você quiser um refinamento maior. Como, por exemplo, pessoas que usam produtos para beleza, pessoas que têm cuidados com a saúde, pessoas que viajam muito, que são sinais de pessoas de mais alto ticket, etc. Isso se você quiser refinar mais. Então, essa parte de seleção, ou seja, para quem eu vou mostrar, não é um segredo, é até, como eu falei, relativamente simples de ser feito. O segundo quesito, ali sim a coisa pega, porque quase nenhum dentista entende isso que eu vou explicar agora, mas ao entender, você vai ver que faz muito sentido, que é gerar percepção de valor. Bom, a gente pensa em gerar percepção de valor sempre como fazendo algo que seja o melhor, uma apresentação boa, uma estrutura boa, falar bem, como se fosse algo assim, não, eu preciso mostrar que eu estou acima da média, ou melhor, ou eu sou o melhor. Bom, na verdade, percepção de valor não é nada disso. É claro que sim, mostrar coisas boas é um diferencial. Mas isso não quer dizer que você gera percepção de valor. Por quê? Percepção de valor, como se diz no direito, os advogados usam muito esse termo, é uma ação personalíssima. Ou seja, cada indivíduo tem a sua própria percepção de valor. E o que compõe a percepção de valor? Bom, vou dar algumas sugestões aqui para você. O estilo de vida daquela pessoa, como que é que ela vive normalmente? Ela é uma pessoa que cuida da saúde, que não cuida da saúde? Ela é uma pessoa que é super ocupada, trabalha muito? Ou é uma pessoa mais de boa, gosta da vida mais tranquila? Ela é uma pessoa muito culta, estudada, uma pessoa que tem ali muito conhecimento? Ou ela é uma pessoa viajada, que tem muita experiência de vida? Ou ela é uma pessoa impulsiva? Ou ela é uma pessoa que gosta de tecnologia? Quais são realmente aqueles fatores daquele grupo de pessoas que para ela individualmente é importante? Então, quando a gente pensa em percepção de valor, aquilo que pode ser ótimo para um grupo de pessoas pode absolutamente não ter valor nenhum para outras pessoas, mesmo que seja algo bom, mesmo que seja algo extraordinário. Algumas pessoas podem ter percepção de valor diferente. Então, para a gente gerar identificação e percepção de valor, o meu segundo exercício, minha segunda revisão, e é o que eu estou ensinando aqui para você, é entender mesmo quem é o seu público-alvo e o que essa pessoa valoriza. Quais são os atributos que ele percebe e ele pensa assim, isso aqui me interessa, por isso aqui eu me identifico. Então, essa percepção de valor, ela passou a ser gerada quando nós olhamos o paciente-alvo que a gente tem o paciente-alvo, eu ensino isso muito nos meus outros cursos, que basicamente você foca em 3 públicos, que são, aliás, 3 áreas para você divulgar o seu consultório, o seu trabalho, o seu serviço, que são os seus 3 serviços mais lucrativos, daqueles que você tem no seu hall. Aquilo que é mais lucrativo para você, os 3 serviços mais lucrativos, eu já fiz vários testes com N alunos, com mais de 100 pessoas, muitas entrevistas, e era muito comum você ter 3 áreas específicas sendo responsável por 70% do faturamento do consultório. Então, óbvio, isso mesmo em clínicas ou consultório simples, não faz diferença. Se você olhar o seu consultório ou a sua clínica, você vai perceber que tem 3 áreas ali que te dão grande parte do retorno. E o resto é algo que você, sim, faz uma grana com aquilo e ocupa espaço na agenda. Agora, se você tiver que optar entre atrair pessoas em uma área mais lucrativa para você ou uma área menos lucrativa, qual que você escolhe? A mais lucrativa. Então, nós selecionamos, dentro do hall de serviços que nós oferecemos aqui, aquilo que a gente mais gosta de fazer e que tem retorno financeiro. E começamos a produzir um material
que se identifica com a necessidade daquele paciente, porque aí eu gero percepção de valor. Quer um exemplo bem simples, fora da odontologia? Vamos lá, vamos supor que você está passando pela rua e decide comprar uma garrafinha d'água, simples, normal. O preço de uma garrafinha de água está mais ou menos entre 3 e 4 reais, dependendo do lugar que você vai. 3, 4 reais você compra uma garrafinha de água. Agora vamos supor que você está num lugar que não tem água. Você está num lugar que não tem outra fonte de água. Só que, além disso, você está com muita sede. Você está com muita sede, a boca seca, assim, você fala, meu Deus, eu preciso de água. E aparece uma pessoa vendendo água. Só que a água dessa pessoa custa 30 reais, custa 10 vezes mais do que o preço normal dessa água. Você compraria essa água? Provavelmente sim. Porque naquele momento você precisa daquela água. Ou seja, a sua percepção de valor pelo ato de ter a água é tão grande que você paga 10 vezes mais. Então, os nossos pacientes, que são os pacientes qualificados, aqueles que a gente quer trazer, eles têm necessidades e dores próprias deles, eles têm a expectativa deles, eles têm aquilo que está dentro deles que é o que realmente incomoda. E a partir disso, a gente constrói conteúdos que mostram para essas pessoas que nós temos a solução que ela está buscando. Esse alinhamento entre aquilo que aquele paciente que a gente quer atrair precisa e aquilo que a gente está apresentando foi o suficiente para a gente conseguir gerar percepção de valor. Isso não tem nada a ver com mostrar equipamentos, não tem nada a ver com mostrar estrutura linda, bonita, maravilhosa, mas tem a ver com o que o paciente precisa. Então esse foi o segundo ponto de alinhamento. O terceiro ponto é o mais difícil na prática clínica, ou seja, no dia a dia do consultório. Eu convivo com isso há muito tempo, eu ensino pessoas há muito tempo e eu vejo como, mesmo ensinando, elas têm dificuldade de aplicação, que é você conduzir o paciente para a consulta, ou seja, ter um fluxo de conversa que consiga direcionar esse paciente. Lembra que a gente está falando de uma tríade, certo? Então são 3 quesitos que precisam funcionar. Primeiro, a seleção do público, relativamente simples. Segundo, é a gente gerar a percepção de valor, eu acabei de explicar sobre isso. E o terceiro é ter uma condução que seja assertiva, que filtre. Na verdade, essa conversão, lidar com esse paciente, funciona com o mesmo princípio do funil. Porque se você consegue estruturar uma conversa que ela tem um direcionamento, você vai direcionando o paciente para aquela necessidade que ele está buscando, ou se ele é só um curioso, só uma pessoa querendo saber preço, alguma coisa, ou caiu ali por engano, ele rapidamente sai do fluxo. Ele para de conversar e você não tem o problema que muita gente tem, que é ficar muito tempo no WhatsApp sem marcar a consulta. A pessoa fica fazendo perguntas, dando voltas e voltas. E como o WhatsApp ainda tem um problema de novas mensagens, vai chegando, as outras vão ficando para trás, muitos desses pacientes em potencial acabam sendo literalmente esquecidos. Ou seja, você produz o material, investe em anúncio, essa pessoa chega até o seu contato, mas quando ele chega no ser humano, o ser humano não consegue conduzir uma conversa. Bom, para resolver esse problema, eu testei várias coisas também, porque afinal de contas, nós temos muitas opções tecnológicas hoje em dia para a gente automatizar. E a minha primeira foi tentar automatizar todo o fluxo. Pensei assim, vou automatizar o fluxo inteiro, que a pessoa já marca a consulta até mesmo pelo fluxo, já dá para fazer isso. Porém, não funciona. Eu conseguia atrair a pessoa começava, ela entrava no fluxo, mas ela parava de responder. E aí eu fiquei pensando, por que essas pessoas param de responder? Porque elas não querem passar por um atendimento automatizado. E aí volto à problemática. Poxa, a pessoa não quer passar por uma automatização. Só que o ser humano, quando ele vai falar com o paciente, ele não tem o treinamento.
Ele não sabe conduzir uma conversa. A secretária não sabe. As pessoas não sabem conduzir aquela conversa. E se eu, que sou o profissional, tiver que ficar respondendo no WhatsApp, quem que está atendendo? Não é assim que funciona? Esse é um grande desafio. Aí quando você vai checar no WhatsApp ou em qualquer meio de comunicação que você usa, a realidade é que você vê um monte de conversa perdida de potenciais pacientes, inclusive. Isso é uma dor enorme. E como que a gente resolveu essa dor? Bom, eu passei por um sistema que é chamado de semi-automatização. Basicamente, hoje, eu tenho conversas pré-estabelecidas, só que curtas. E essas conversas curtas pré-estabelecidas, elas já vão logo no início direcionando esse cliente para que ele interaja do jeito que eu preciso que ele interaja, para ele não vir com perguntas que vão só ficar dando volta, andando em círculos. Por isso que a gente consegue agendamentos, às vezes em uma semana, em 3 dias, agendar um paciente que começou o contato com a gente e esse paciente já está aqui e já está tratando. Porque a gente conduz ele, a gente não força o paciente para consulta, mas a gente conduz ele de forma que ele não tenha como, entre aspas, dar desculpas ou enrolar se ele é um paciente com potencial ou não. Então esses fluxos eu tenho criado, por exemplo, para dar boas-vindas para a pessoa, já perguntando qual que é o problema que ela quer resolver. E de acordo com a resposta dela, eu tenho mais um outro fluxo que vai ser enviado, que vai direcionar, reforçando se realmente é aquilo que ela está buscando. E esse fluxo é um fluxo que já apresenta, inclusive, uma solução, um caso solucionado. Bom, já começamos a melhorar, porque além de eu entender aquele paciente, eu já estou mostrando para ele que eu resolvo aquele problema dele. Ou seja, eu aumento a percepção de valor. Opa, é realmente essa pessoa que eu estou procurando. Até que a pessoa fala, sim, é isso que eu estou buscando. Quando ela vai para o sim, vem a nossa chamada. A nossa chamada para consulta. É o momento em que a gente avisa para essa pessoa, inclusive, que por ela vir, a gente não fala isso, tá? Eu não vou falar assim porque não fica legal. Mas a ideia é, você está vindo da internet, eu não te conheço, você não me conhece. Você veio porque você viu chamadas específicas, se identificou com ela. Eu não vou te atender sem você pagar a consulta antecipada. Porque muita gente tem problemas de agendar o paciente não aparecer. É uma outra dor. A pessoa está conversando, veio de anúncio, marca para amanhã, paga a consulta. Tem gente que não cobra consulta. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu cobro consulta num valor simbólico, que é simplesmente um valor que garante que aquela pessoa vai vir para cá. É para isso que eu cobro consulta. Porque, de fato, quando a pessoa chega aqui, ela vai fechar. Porque a gente tem um sistema de atendimento que já está muito específico para a identificação e resolução dos problemas. A pessoa não chega aqui para entender o que é que a gente vai fazer com ela. A gente já preparou tudo isso antes, a gente já mostrou a solução. Ela já sabe exatamente o que ela vai fazer e ela percebe ali pelo fluxo, pela forma como é colocada, pela geração de valor, inclusive a média de preço, porque hoje em dia não tem essa. O paciente pesquisa preço. E assim, eu não passo preço por internet, eu não passo preço por WhatsApp, por nenhuma via, a não ser que eu já conheça o paciente e eu saiba que aquele paciente vai fazer o procedimento, aí é outra história. Mas para paciente novo, não, você quer curiar preço, vai curiar nos outros lugares que falam sobre preço. Comigo não, comigo você quer conversar comigo? Paga a consulta, porque o meu tempo vale dinheiro. E, claro, do paciente também vale. Mas eu estou trabalhando, então no meu horário de trabalho, eu não trabalho de graça. Eu tenho uma frase que eu falo que é assim, nunca me peça de graça aquilo que eu uso para pôr leite na mesa dos meus filhos. Então, se o meu trabalho é prestar serviços para melhorar aquele paciente, não me peça para fazer isso de graça. E a consulta é um momento de trabalho. Então eu já aviso que existe esse custo e eu pergunto para eles, está ok? Você quer continuar? Se você quiser continuar, nós vamos olhar um horário para você. Então isso é um pequeno trecho. E esses pequenos trechos, o paciente vai interagindo. Você fala, não quero. Ok, eu não vou mandar para ele pagar a consulta. Mas se ele falar sim, a gente vai olhar um horário na agenda, um horário que é melhor para ele, e aí
fala, tá, tem tal dia, serve para você tal dia? Serve tal dia. Ok, eu fiz a reserva da sua consulta, aí eu mando para ele que ele tem que fazer o pagamento. E somente quando ele faz o pagamento é que eu mando a confirmação de que aquela consulta está lá. Bom, eu resumi para você como que eu faço para conseguir atender várias pessoas por dia em mais ou menos 5 minutos pela manhã, 5 minutos no final do dia. São os únicos momentos que eu faço isso. E hoje em dia eu já deleguei isso para a secretária. Por quê? Não adianta jogar isso direto na mão da secretária, porque a construção do fluxo, ele precisa ser pensado. Não tem como você delegar isso você mesmo. Eu ensino a fazer isso, mas existem coisas que você sabe sobre os seus serviços, então você só personaliza o fluxo de acordo com o serviço que você oferece para o seu paciente. Depois que você estabeleceu isso, você pode deixar isso na mão da sua secretária, ensina ela qual que ela manda. É muito simples, é basicamente assim, ó, se a resposta é 1, a gente vai mandar aquilo ali e ali já tem outra confirmação. Se o paciente parou de responder, não tem problema, a gente ainda tem uma situação especial. Toda semana, essa automatização que eu personalizei, assim, antes de continuar, muita gente deve estar pensando assim, nossa, o que ele usa? Como é que ele faz isso? Gente, existem vários sistemas de automação. A automação não é importante. A ferramenta de automação, ela depende de quem está coordenando ela. Lembra que eu comentei que primeira vez eu testei lá uma automação lá, que não, essa automação aqui é boa. Não vinha ninguém. Não vinha ninguém. Só veio quando eu personalizei. Quando eu fui lá e entendi que eu precisava, agora que eu peguei um público selecionado, agora que eu gerei percepção de valor, que é base dos 2 primeiros passos do tripé, eu preciso dar um prosseguimento naquele paciente que direcione ele para a consulta, direcione ele para o agendamento. Então, esse fluxo é o momento no qual eu personalizei de acordo com os serviços que a gente tem, e isso sim pode ser delegado. Mas essa primeira parte precisa da nossa participação. E funciona absolutamente fácil, porque eu vou conduzindo, como eu falei, as pessoas por um fluxo. Se a pessoa para de responder, e já aconteceu, acontece, a pessoa não parou de responder, ela não vai ser esquecida. A gente tem dentro desse nosso sistema uma oportunidade de conversar com essa pessoa uma vez por semana. Então, uma vez por semana, eu mando para essa pessoa individualmente um caso clínico, uma situação clínica nova que a gente resolveu. Como a gente está e vai registrando todos os casos, a gente vai abordando temas diferentes. Então, aquela pessoa que de repente parou de conversar, ela continua recebendo alguma informação uma vez por semana nossa, que é geralmente um gatilho para resgatar essas pessoas. É muito comum, quando eu mando uma vez por semana, no dia seguinte, tem várias pessoas que já começaram a conversar comigo antes e de repente voltaram. Eu vou te mostrar alguns casos desses na prática. Por quê? Pode ser que eu explicando assim para você, você pode estar se confundindo um pouco. Pode ser que você está olhando e falando assim, nossa, isso parece ser muito difícil. De fato, gente, não é difícil. É simples. O que pode ser que você veja isso como difícil é não saber quais botões apertar, não saber qual sequência seguir. Mas se você tiver bem orientado sobre como fazer isso, como implementar, você vai perceber que esses fluxos são extremamente simples de serem feitos, são fáceis para a gente, porque é a nossa realidade. É o que a gente fala com o paciente, é o que a gente sabe que o paciente que a gente atende tem de problema. Eu simplesmente transformo isso em uma pequena automação que, na verdade, é um direcionamento desse paciente para a consulta. Então, a coisa toda funcionando fica tão simples que, como eu te falei, quando eu faço, e realmente, quando no início eu comecei a fazer, por quê? Porque eu precisava validar aquilo para mim.
Agora eu posso delegar isso para minha secretária e de vez em quando, como eu sou uma pessoa curiosa e gosto de ver as coisas, eu vou lá e checo para ver se está tudo bem. Eu não preciso pegar o celular, eu checo tudo aqui pelo meu próprio computador, só quando eu quero ver, e eu vejo que a coisa está funcionando muito bem, e aliás, eu vejo o que é melhor ainda, eu vejo os resultados. Então, para a gente entender isso funcionando, é melhor eu passar por uma segunda fase com você, que é te explicar isso funcionando na prática com uma paciente recente que a gente atendeu hoje, inclusive. Hoje eu fechei essa paciente e eu vou te mostrar como que aconteceu esse fluxo. Eu vou te apresentar um caso de uma paciente que se chama Onilda. A Onilda, ela entrou em contato comigo pela primeira vez através de anúncios já há algumas semanas. Porém, ela foi uma dessas pessoas que, entre aspas, foram resgatadas por essa estratégia do nosso caso da semana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no meu celular, cronômetro, porque eu gravei hoje, eu estou gravando esse vídeo hoje, sexta-feira, dia 22, e durante o registro que eu estava fazendo da conversa dela, para mostrar na aula, inclusive, ela ligou e a gente conversou, e eu vou te mostrar já já a sequência disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar caladinho aqui por alguns segundos, que é o tempo de registro do como aconteceu a conversa. Vai aparecer aqui do lado para você. Eu gostaria de conversar pelo WhatsApp antes de eu ir na clínica. É a possibilidade de eu conversar com o Dr. Weder? Porque eu vou fazer esse procedimento, tá? Eu ia fazer com outro aqui, mas eu tô gostando do jeito de falar com mais firmeza. Mas só que eu gostaria de falar com ele. Muito bem. Vocês perceberam que Vocês perceberam, assim, o áudio não tá tão bom, né? Mas vocês perceberam o que ela falou? Ela já queria fazer aquele procedimento com outro profissional. Na verdade, um outro profissional estava oferecendo aquele serviço para ela. Ela decidiu que ela ia fazer comigo. Ela não me conhecia. Ela não me conhecia. E aí, você percebe que durante o registro que eu estava fazendo, ela ligou. E aí, assim, eu até parei o registro e conversei com ela ao telefone. Afinal de contas, ela ligou, ela queria falar comigo. E aí, ao falar comigo, ela tirou as dúvidas adicionais, ela inclusive fez grandes elogios. E eu praticamente já marquei ela, está agendada. Inclusive, hoje, como eu falei, hoje é sexta-feira. Eu estou gravando isso aqui sexta-feira à noite. Ela fez o pagamento da consulta há pouco tempo. Aqui, ó, aqui o comprovante do Pix, do pagamento dela. Porque foi a última mensagem que eu mandei para ela. Que você vai aqui, você paga o Pix para garantir a reserva. E ela vai ser atendida na segunda-feira. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já a atendi. E aí, na próxima aula que eu vou mostrar, eu vou fazer o registro dela aqui comigo. Eu vou mostrar ela para vocês, vou apresentar essa pessoa para vocês, mostrando exatamente, inclusive, se for possível, até os valores que foram cobrados dela. Porque eu mostro coisas dos meus pacientes sob autorização. Todos os casos que você viu aqui, as pessoas previamente autorizaram a divulgação. Eu levo isso muito a sério. E o que eu estou fazendo aqui com essa aula é provando para você que essa metodologia ela funciona, mas mostrando os pacientes em si. E mais, alguns benefícios que são muito, muito, muito grandiosos. Assim, eu fico muito feliz com esses benefícios. Eu não preciso contratar ninguém. Eu não preciso de ninguém para editar vídeo, criar, eu não preciso de ninguém para fazer anúncio para mim, não preciso pagar ninguém para isso. Eu simplesmente faço com que o fluxo funcione do jeito que o consultório precisa, gastando muito pouco tempo com isso. Só para você ter ideia, muitos dos conteúdos que eu gerei e que trazem pacientes, eu mesmo gravei do meu celular e ali fiz alguma edição usando a própria ferramenta do Instagram. No Reels ali eu faço junto um com o outro ali e tá bom. É porque o que importa não é a qualidade ser excelente, o que importa é a conexão gerada com um problema específico, que é o nosso segundo item. Ou seja, a gente conseguiu, na prática, te provar que essa metodologia
que é simples de ser aplicada, que ela é fácil de ser conduzida e que ela não depende de nada grandioso nem de terceiros, funciona melhor do que qualquer outra estratégia que existe. Absolutamente não existe, até o presente momento, nenhuma estratégia que funciona melhor que essa. Então, essa parte importante para você aprender vai ter uma continuidade na nossa próxima aula. Então, comumente, as pessoas podem estar pensando, você pode estar pensando, ou outra pessoa que não você pode estar pensando, assim, Éder, qual ferramenta que você usa? O que você faz? Como é que isso funciona? Me fala mais sobre isso. Eu vou te pedir um pouco de paciência, porque como eu criei esse evento em 2 aulas, essa primeira aula eu quis fazer aquilo que é mais importante, que é te mostrar que existe uma luz no fim do túnel. E aliás, não te mostrar, te provar, porque eu mostrei casos que eu atendi, que eu trouxe, que pagaram, depositaram o dinheiro na minha conta, isso porque eu não mostrei 30% deles e não mostrei também os parcelamentos de cartão de crédito, eu mostrei pessoas que pagaram à vista só. Só mostrei poucos casos aqui para você, até porque tem algumas pessoas que não querem terem seus rostos, seus problemas, assim, de alguma forma, expostos mesmo em aula, mas todos que eu mostrei aqui, como eu falei, são pessoas que autorizaram a divulgação deles. E não importa, não é a ferramenta que importa, eu preciso que você antes entenda que existe uma forma que funciona. Se você entende que essa forma funciona e entende por que funciona, e isso eu expliquei quando eu falei do tripé, você começa a entender que talvez o seu problema de não atrair pacientes não é uma coisa sem solução. É simplesmente alguma parte do tripé que não está funcionando, mesmo que você não saiba qual parte é, mas que pode ser corrigida, que pode ser estruturada. Agora, esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, que vai ser na próxima semana, eu vou apresentar para você como essa ferramenta funciona e inclusive te apresentar como que você pode aprender a utilizar ela, tanto sozinho quanto comigo, se você quiser aprender comigo. Eu tenho como te mostrar todos, e o meu objetivo é esse, mostrar todos os casos, inclusive como eu citei esse paciente que eu agendei hoje, poucos minutos atrás, aqui antes de começar a gravar essa aula, eu quero muito trazer ela para você na aula seguinte, mostrando que ela é, para você ver como que isso é tão interessante. E no meio do caminho, eu ainda agendei mais uma pessoa. Só que essa eu não vou apresentar porque eu ainda não tenho autorização dela para fazer isso. Mas foram 2 pessoas agendadas hoje em menos de 5 minutos, sem brincadeira, em menos de 5 minutos que eu fiquei lá. Agora, na próxima aula, então, eu vou te apresentar, eu vou te mostrar os modelos, eu vou te mostrar qual é o passo a passo que eu segui para conseguir atrair um paciente particular qualificado em curto prazo de tempo, de forma simples, direta e sem depender de nenhum terceiro. Se você quiser saber sobre isso, é só continuar a abrir os meus e-mails ou o meu WhatsApp, que eu vou mostrar algumas informações ao longo da semana. E se você quiser fazer um favor para mim, eu te agradeço. Aqui embaixo tem uns botões de compartilhamento. Eu gostaria muito que você que assistiu e gostou, enviasse isso aí para uma pessoa que é importante para você, ou um grupo lá da sua faculdade, um grupo da tua especialização, porque isso pode ajudar outras pessoas que às vezes estão passando pelo mesmo problema da dificuldade de conseguir paciente particular e pessoas principalmente que às vezes estão tentando, camelando, gastando dinheiro com propaganda, gastando dinheiro com gente para terceirizar tráfego e essas coisas todas, e frustradas no final do mês porque não veem um retorno disso. Então quero apresentar para você essa luz. E se essa luz for importante para você, pode ser importante para outra pessoa também. Bom, muito obrigado pela sua presença até aqui. Nós nos vemos na segunda-feira, dia 2 de outubro, e lá eu vou trazer outros casos para você, outras provas, além do passo a passo a ser implementado para você também conseguir ter essa mesma facilidade que eu estou tendo para conseguir atrair pacientes sem precisar passar pelo esforço
que eu passei para desenvolver ela. Com certeza, são anos de experiência. Eu trabalho com marketing há muitos anos, tenho MBA disso, estudei isso nos Estados Unidos, trabalho com isso o tempo todo, basicamente. E para mim foi difícil chegar até aqui. Mas depois que chegou, fica muito fácil, né? Porque é só passo 1, passo 2, passo 3, bota no ar, automatiza, semi-automatiza a conversa e colhe o resultado. Se você gostou, lembra, compartilhe esse vídeo, isso é importante. E guarde na agenda, sim, nosso próximo horário de aula, porque nele você vai ver pela primeira vez, é a primeira vez que eu mostro isso, e não vou mostrar isso de novo esse ano para ninguém. Eu vou fazer isso só essa vez, então é a primeira vez e a única vez que esse ano essas duas aulas vão ser exibidas. Então, se você não quer perder esse conteúdo, é só deixar até na tua agenda aqui do celular que você tem que abrir os e-mails que eu estou mandando 8 horas da manhã, que vai ser muito bom para você de uma forma ou de outra. Um grande abraço, beijo no coração. A gente se vê na sequência, na próxima aula. Olá, tudo bem? Se você é dentista, não pula esse vídeo, porque eu vou te mostrar como que eu estou fazendo para agendar 3 a 4 novos pacientes que não me conheciam todos os dias. Eu estou chegando agora de manhã aqui na sala do meu escritório e eu vou te mostrar no meu computador como que eu faço para conversar com esses pacientes. Me acompanha. O que você está tendo acesso aqui é um sistema que eu desenvolvi para automatizar respostas rápidas e eficazes que estão agendando pacientes para a gente em menos de uma semana, como você pode acompanhar nesse vídeo. Glaucia, seja bem-vinda. A gente está fazendo um registro aqui da sua jornada para chegar até aqui. Ok. Então eu queria conversar uma coisinha com você aqui. Você me conhece há quanto tempo? Eu creio que uns 3 semanas, mais ou menos. Eu assisti um vídeo. 2, 3 semanas? É. E como é que foi? Você estava em casa? Eu estava em casa, reproduzindo um vídeo do YouTube na TV. E eu parei um tempo, acho que eu parei para jantar, e quando eu voltei, começou a passar um vídeo da sua empresa, né, da sua clínica, e me chamou muita atenção. E quando você mostrou o procedimento e os resultados, eu fiquei encantada. Eu falei, eita, esse negócio é diferente. E como é que você entrou em contato? Então, tinha um número de WhatsApp? Sim. Aí no final você disponibilizou, né? Aí eu entrei em contato pelo WhatsApp e agendei. E ali começou uma conversa. Começou né? a conversa. Algumas conversas inicialmente perguntando sobre os o que você estava procedimentos. precisando. Depois te mostrou alguns casos. Isso. E aí te fez um convite para você vir para cá. Foi. E Eu graças a Deus você veio. Gostou? Então seja muito bem-vinda. A gente Obrigada. vai começar o seu tratamento. Agora, se você acha que eu fico usando o celular ou a minha secretária fica digitando mensagens o dia inteiro, presta atenção para você ver como isso é interessante. Vamos entrar na primeira paciente do dia aqui. Essa paciente manda uma mensagem, tem interesse e queria mais informações. Com apenas um clique, eu mando para essa pessoa já uma sequência de 3 mensagens que já me apresenta e já chama essa pessoa para falar mais sobre a necessidade dela. E assim, eu tenho vários fluxos como esses que vão apresentando os nossos casos clínicos e chamando esses pacientes para consulta. Essa paciente que você viu logo há pouco, ela está inclusive aqui, ó, com toda a documentação dela. Eu atendi ela ontem à noite, antes de gravar isso aqui. Ela está aqui aparecendo para você e inclusive ela já me mandou uma mensagem bem aqui, ó, dizendo que está muito bem e que está grata pelo tratamento recebido. E para você que quer conhecer esse mesmo modelo e também aplicar ele no seu consultório, no seu dia a dia, eu quero te convidar a participar do Dental Marketing Evolution. Nesse evento, que vai ser online e transmitido uma única vez esse ano, eu vou mostrar todos os detalhes, todas as técnicas e todo o orçamento e o passo a passo que eu mesmo realizei e que está me gerando vários agendamentos novos, pagos antecipadamente por pacientes que não me conheciam e que estão se tornando nossos clientes aqui no consultório. Se você quer realmente aprender a atrair paciente de verdade, sem precisar de agência, sem precisar de fazer investimentos grandes, sozinho ou até com a ajuda da sua secretária, esse evento é para você. Porque nós só vamos fazer esse evento uma única vez nesse ano. Um grande abraço!